Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de cor roxa. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição, você vai ver que a Justiça do Trabalho realizou a Semana Nacional de Execução Trabalhista aqui no Rio Grande do Norte. Também vamos mostrar como foi o primeiro leilão em formato híbrido do TRT-RN. Por 2 anos, o leilão aconteceu apenas no formato virtual. Na decisão da semana, você vai ver que a Justiça do Trabalho negou o pedido de um vendedor que queria receber como operador de telemarketing, porque também atendia os clientes por telefone. E ainda uma entrevista com a presidente do TRT-RN, Perpétuo Vanderlei. A desembargadora fala sobre o fim do ciclo de correições na atual gestão. Foram mais de 40 em 2 anos. Fique com a gente, o programa Justiça e Trabalho está só começando. Com um tema inspirado na Copa do Mundo de Futebol, a Semana Nacional de Execução Trabalhista mobilizou servidores e magistrados de todo o país. Aqui no Rio Grande do Norte, a missão contou também com a ajuda da tecnologia. Luciene teve conciliação marcada pelo seu advogado. A dona de casa trabalhou por 4 anos como empregada doméstica em uma residência na zona norte de Natal. A saída do emprego não foi satisfatória para ambas as partes e o processo já vinha se arrastando por algum tempo. Com a semana da execução, apareceu a oportunidade de resolver tudo de forma mais rápida e prática. Eu trabalhava de 7 a 1 hora, fazia tudo, aliás, na casa, fazia tudo. Lavava a roupa, fazia compra, guardava as compras. Sem carteira assinada? Sem carteira assinada. Nem pagava 10, nem férias, nem nada. Ele disse que ia me dispensar porque não podia pagar, porque o irmão dele tem problema. Aí disse que não podia pagar, não ia poder pagar de outro dia para outra pessoa. O que é que você espera hoje aqui? Que dê certo, né? Para o advogado de Luciene, doutor Maurílio Faguni, a Semana da Execução traz resultados excelentes, levando em consideração as edições anteriores. Esse é um processo que já está se estendendo na execução, então é uma forma de a gente tentar chegar a uma solução, né, desse processo e conseguir a finalidade que é um processo trabalhista, né, que é recuperar o crédito do reclamante. Com uma identidade visual que faz referência à Copa do Mundo do Catar, que será realizada no próximo mês de novembro, a Semana Nacional da Execução Trabalhista 2022 teve início nesta segunda-feira. Com o lema "Na cara do gol, vire o jogo e finalize seu processo", a programação conta com o trabalho de magistrados e servidores empenhados em agilizar processos que estão na fase de execução. Nós geralmente mobilizamos toda a unidade jurisdicional, fica todo mundo realmente dedicado a isso, seja no atendimento, seja na sala de audiência, fazendo essa filtragem dos processos antes da semana para incluir em pauta, então eu diria que todo mundo fica mobilizado. E um outro ponto alto da Semana da Execução é que partes e advogados podem procurar as varas do trabalho presencialmente ou através de mecanismos digitais para solicitarem a inclusão dos processos na pauta de conciliação, o que acaba gerando ainda mais agilidade ao longo dos trabalhos desenvolvidos na semana. A pandemia foi péssima para tudo, exceto para isso, porque realmente trouxe essa, inclusive não só as ferramentas, mas a possibilidade de nós fazermos o maior número de audiências de conciliação pela forma telepresencial através da plataforma Zoom, que é a que a gente utiliza. Ponto 1, essa questão da tecnologia veio a favor, porque a gente consegue fazer muito mais audiências dessa forma virtual, né? Que as pessoas participam onde quer que estejam, elas podem participar. A Semana Nacional da Execução Trabalhista acontece todos os anos e um dos focos é alcançar marcas conquistadas nas edições anteriores. Para isso, neste ano, está sendo realizado um mutirão de ferramentas eletrônicas, além da promoção de maratona de investigação patrimonial e ainda um leilão unificado. Tudo para gerar bons resultados. A presidente do TRT-RN, a desembargadora doutora Perpétuo Vanderlei, destacou a missão de mais esta edição da Semana da Execução. Espero que os números sejam bem elevados, que sejam celebradas muitas conciliações, que as partes componham seus interesses da forma mais adequada, olhando exatamente como
podem fazer e cumpram efetivamente aquilo que ajustaram para que o processo seja encerrado, mas essencialmente esse capítulo, que às vezes foi tortuoso em suas vidas, possa ser encerrado, e eu insisto na palavra, com tranquilidade e serenidade. Ainda na programação da Semana Nacional de Execução Trabalhista, o TRT-RN também realizou um leilão com bens penhorados pelas varas do trabalho. Após 2 anos, o leilão voltou a ser realizado também de forma presencial e teve o segundo maior valor arrecadado da história dos leilões do tribunal. Há 8 anos, Adenilson encontrou nos leilões judiciais uma oportunidade de obter renda. Hoje, ele vive de comprar e vender bens leiloados, alguns até bem curiosos. Caixão de defunto, bicicleta, material hospitalar, maca, carro de mão, chifre de boi, só o chifre do boi, só o chifre. Poder participar do leilão pessoalmente também traz mais tranquilidade, né, Adenilson? Muito bom. Os leilões online é mais complicado, porque você não vê. E aqui você já vê, você bate papo, você conversa. É muito bom. Esse leilão marcou o retorno do formato presencial. Por causa da pandemia, por 2 anos, os leilões aconteceram apenas na internet. Mas a tecnologia não foi aposentada. Pelo contrário, muita gente acompanhou e deu lances online. Hoje estamos retornando à modalidade híbrida, o leilão está acontecendo tanto virtualmente quanto presencialmente e nós estamos percebendo uma diminuição significativa dos participantes na modalidade presencial, né? O nosso foco continuou virtual, foi algo que veio para ficar, que democratiza a participação dos leilões, que possibilita o acesso a pessoas de outras cidades, de outros estados, aumenta bastante o nosso público. Mesmo assim, tivemos uma boa demanda, né? Temos aí quase metade do salão de pessoas. Antes da pandemia era lotado, né, já que esse era praticamente o único formato, virtualmente era muito pouco, mas a gente observa realmente que foi um legado, né, deixado pela pandemia e que veio para ficar e assim permanecer. Esse foi o 4º e último leilão do TRT-RN este ano. Dos 58 lotes colocados à venda, 38 receberam ofertas. O total arrecadado foi de R$ 5.075.262,48. É o segundo melhor resultado da história dos leilões do tribunal. Mais da metade desse valor, cerca de R$ 3,5 milhões, foram para a compra de um único bem, um imóvel em Macaíba. Já o lote mais disputado recebeu 58 lances. Foi um galpão em Mossoró. Inicialmente avaliado em R$ 72 mil, ele foi arrematado a R$ 199 mil. Os leilões da Justiça do Trabalho são uma maneira de viabilizar o pagamento de dívidas trabalhistas. As varas do trabalho colocam bens de quem deve nos leilões. E quando os bens são arrematados, o dinheiro que é arrecadado vai para quem precisa e já teve o direito reconhecido pela Justiça. O objetivo dos leilões é sempre o pagamento das dívidas dos processos. Então, todas as varas que têm bens penhorados, móveis ou imóveis, encaminham para a divisão e nós fazemos o leilão. O resultado desses valores são devolvidos às varas nos respectivos processos para o pagamento das dívidas. Quando o valor do bem que foi arrematado for superior ao valor da dívida, o que sobra é devolvido para o proprietário do bem. A Justiça do Trabalho negou o pedido de um vendedor que queria receber como operador de telemarketing porque também atendia os clientes por telefone. Carol Reis tem os detalhes. A decisão foi da 13ª Vara do Trabalho de Natal. De acordo com o juiz Cássio Oliveira Manuel, para ter direito a essa jornada, é necessária a atividade exclusiva de telefonia ou que esta atividade seja, no mínimo, preponderante, o que não seria a situação do processo. O trabalhador alegou, no caso, que prestou serviços na função de vendedor de telemarketing com uma jornada semanal de 44 horas, sem receber pelo período além das 36 horas específicas para essa função. No entanto, a empresa de autopeças alegou que o autor do processo foi contratado como vendedor interno, trabalhando tanto ao telefone quanto no atendimento direto e pessoal aos clientes da empresa. No processo, o juiz explicou que a decisão seguiu o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, TST.
Segundo o magistrado, baseado nos depoimentos do processo, o vendedor trabalhava de maneira híbrida, atendendo os clientes pessoalmente e por telefone. Abre aspas, sem nenhuma grande discrepância entre os atendimentos presenciais e telepresenciais, fecha aspas, não havendo assim preponderância das atividades telefônicas em face das atividades presenciais. Na tarde da última quarta-feira, o Tribunal Superior do Trabalho escolheu 3 nomes que vão compor a lista tríplice do TST, e um deles é o da desembargadora do TRT-RN, Josiane Dantas. A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, Josiane Dantas dos Santos, recebeu 21 dos 26 votos para compor a lista tríplice do TST. Além de doutora Josiane, compõem a lista 2 outras desembargadoras, do TRT da 15ª e da 22ª região. Uma das 3 deverá ocupar a vaga de carreira da magistratura aberta após a aposentadoria do ministro Renato de Lacerda Paiva. Agora vamos fazer uma pausa. Na volta tem uma entrevista com a presidente do TRT-RN, Perpétua Vanderlei. Ela vai fazer um balanço das correições realizadas durante a gestão dela. Foram mais de 40 em diversos setores do tribunal. Não sai daí que a gente volta já. O ciclo de correições nas 23 varas do trabalho da capital e do interior do estado chegou ao fim. Foram mais de 40 em 2 anos. Mariana Rocha entrevistou a presidente do Tribunal Regional do Trabalho e tem as informações para a gente. Por causa da pandemia, nos últimos 2 anos, as correições realizadas pelo TRT-RN precisaram ser feitas de forma telepresencial. Mas um desafio muito bem superado, não é, presidente? Deu para atender a finalidade da correição com o formato telepresencial, embora em algumas ocasiões tenham sido feitas algumas presenciais, mas predominou o modelo tele. Mas deu para transcorrer tudo perfeitamente como esperado? Deu, inclusive porque tem um detalhe que é muito interessante das correições que foram realizadas, que é a apresentação de painéis. Então, isso realmente na tela fica muito agradável de ver. Então, a apresentação do número de processos, de valores, de períodos, de número de dias, tudo isso fica bem claro e mais agradável até de ver do que aquela leitura tradicional. Então, o modelo tele, houve uma adaptação para esse modelo tele, usando exatamente essa saída que ficou excelente. Então foi um legado, digamos assim, né, que dá para adotar inclusive nas próximas. Sim, eu acredito que isso vai perdurar pela clareza que tem. Isso não vai excluir a ata existe, que é o registro formal, mas ao mesmo tempo tem esses painéis que tornam mais visíveis para as pessoas, para os servidores, os dados que foram colhidos. E foram 46 correições realizadas, né, ao longo desse período da pandemia, né? E aí essas inspeções também foram realizadas em outros setores, né, das varas do trabalho. E o objetivo é justamente isso, né, fazer todos caminharem juntos. É uma análise do trabalho que é feito nas varas ou nos setores para verificar o que está andando em conformidade ou principalmente os pontos que há uma fragilidade. É um trabalho parceiro, é um trabalho cooperativo para mostrar onde estão gargalos, pequenos problemas que a própria rotina termina por absorver. E aí veio o olhar externo, eu gosto muito de usar essa expressão, um olhar externo, que mostra, eu percebi assim, coisas que às vezes quem está naquele trabalho nem se deu conta. E aí é por isso que eu digo, a gente trabalha de uma forma conjunta, mostrando os problemas encontrados para que possam ser sanados o que ocorre. E nesses últimos 2 anos, teve alguma situação que se destacou mais? Não, o sistema da correição é, eu diria, uma rotina. Aliás, o sistema de correição é tão antigo, que remonta, evidentemente, com suas atualizações, nada mais nada menos do que fazer em tele, remonta ao tempo
do Brasil colônia. A correição, o juiz corregedor é uma figura muito interessante para ser estudado, tá? Mas, então, não tem nada de especial. As correições andaram razoavelmente. Eu tenho apenas eu diria quase uma reclamação para fazer. Em tantas correições, somente em uma ou duas, por número pequeniníssimo, apareceram os advogados. Mas eu digo assim, e qual seria o papel do advogado? Sempre criou-se aquela mentalidade que correição é para castigar, é para punir, é para encontrar defeito. Não, eu insisto que ela é um ato colaborativo. Então, o advogado pode vir e mostrar os acertos da vara, pode vir para elogiar. Então, me parece, o que eu me lembro, foram 2 ou 3 ocasiões somente, e isso eu lamento. E essas correições se encerram agora em setembro e há um motivo para isso, né? Porque já está próximo aí ao fim dessa gestão, então tem que haver todo um planejamento, né, doutora Prefeita? Exatamente. Tem 2 fatos que concorreram para se fazer um calendário mais abreviado. Foram feitas todas as correições, mas antecipadas as datas. Primeiro, porque agora tem as eleições nacionais e tem a Copa do Mundo, que demanda tempo e atenção, há uma dispersão de concentração. E o mais importante agora no âmbito local, no âmbito do tribunal, é que esse ano, se encerrando a administração, se precisa fechar esse ciclo para que a próxima direção do tribunal, quando for fazer a transição, que ocorre logo depois da eleição, e vai mediar, né, como lógico, entre a eleição e a posse, já tenha elementos até para definir o seu calendário, a sua atitude de correição, certo? É muito importante, então, que a gente tenha antecipado esse calendário. Tá bom, muito obrigada, viu, pela sua entrevista aqui no programa Justiça e Trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouco do trabalho que foi esse período. Isso que foi um trabalho que, contado assim resumidamente, parece tão simples, mas é um trabalho muito minucioso, muito cuidadoso e, eu acredito, relevante. Heloísa, é com você. O programa Justiça e Trabalho dessa semana vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando as ações do TRT-RN lá no nosso site oficial, nas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Até a próxima semana.